Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje, pessoal, o meu entrevistado é o João Chiminazzo, advogado, especialista em direito desportivo, um dos grandes nomes dessa área do direito, um advogado conceituado, experiente, apesar de jovem. E nós vamos tratar aqui, como já fizemos há alguns programas, das recentes alterações na Lei Pelé, que foi a Lei 12.395, de março de 2011, que fez profundas alterações na Lei Pelé. E por isso nós estamos aqui repercutindo estas alterações com grandes nomes do direito desportivo, e hoje nós vamos falar aqui com o Chiminazzo. Primeiro, obrigado por você aceitar vir ao nosso programa, dizer que é uma alegria ter você aqui. A gente só se encontra em congressos, correndo, né? E a gente vai bater um papinho sobre essa história aí, né, João, da alterações na Lei Pelé. Bom, eu agradeço o convite, o prazer estar aqui, assisto o programa, aprendo muito com o programa e acho que é importante a gente tratar um pouquinho dessas mudanças da Lei Pelé, que modificaram um pouquinho as relações entre atletas, clubes, empresários. O que você entende a história da cláusula penal que não existe mais, que foi substituída por duas outras cláusulas que, a meu ver, mudaram só os nomes, né? Cláusula compensatória e cláusula indenizatória desportiva. Isso é avanço, retrocesso? Como é que é isso para você? Eu entendo que essas duas novas cláusulas, a indenizatória e a compensatória, elas são, de certo modo, um retrocesso, até porque nós temos ali o mesmo fato gerador, que seria a rescisão de um contrato de trabalho. Em contrapartida, o pagamento de dois valores completamente destoados. Um que é de quando o jogador pretende rescindir o contrato, ele tem que pagar 2.000 vezes a média de todo o salário do contrato. E quando o clube rescinde, o clube é obrigado a pagar como valor máximo 400 vezes o salário vigente à época da rescisão. Então, acho que se houve a rescisão do contrato, eu acho que a proporcionalidade aí das indenizações deveria ser respeitada, estabelecida. Mas levando-se em conta que a Justiça do Trabalho estava já pacificando o entendimento que a cláusula penal era unilateral, ou seja, somente o atleta que tinha de pagar, nesse ponto você não acha que avançou? Que você advoga mais para atletas, né? Eu advogo mais para atletas. Confesso que eu não concordava, e não por advogar para atletas, mas com esse entendimento jurisprudencial, até porque o texto de lei, em tese, era muito claro, dizendo que em caso de rescisão, rompimento ou descumprimento contratual, mas mesmo assim, acho que se houve a mudança, deveria ser estabelecido, respeitado uma proporcionalidade para essa compensação aí, que para mim ficou completamente desigual. Inclusive, aumentou-se em tese o valor que o atleta tem que pagar para o clube se ele quiser sair. E sem motivo algum, até porque o 100 vezes a remuneração anual anteriormente estabelecida, acho que já era suficiente para compensar o clube pelo investimento que fez no jogador e tudo mais. Porque para o telespectador entender, 2.000 vezes o salário do empregado. Se a gente pegar um atleta com R$1.000... Então, mas eles colocam até 2.000 vezes a média do salário do contrato todo. Então, existe aí no futebol os contratos progressivos, que vai aumentando conforme o tempo o valor do salário, tem que ser feita a média. Enquanto que se o clube demitir o jogador, é considerado o valor daquele mês vezes 400. Vezes 400 como limite máximo, né? O mínimo é o salário do contrato todo. Do tempo que falta. Não é? Não. Do contrato todo. Isso, né? Antigamente era o 479 da CLT e agora mudou para os salários de todo o contrato. Rapaz, foram alterações, a gente comentava aqui antes do programa começar, né? E vamos continuar o nosso papo como estávamos naquela hora. Faz conta que não tem câmeras, né? Mas tem aí, felizmente, milhares de pessoas no Brasil todo assistindo ao nosso programa. Então, quer dizer que... E o que você pensa? Você acha que... Porque já tem uma audiência pública marcada para este mês ou para o próximo, não sei, para discutir, quer dizer, o próximo acho que foi em junho, né? Junho. Junho, não é isso mesmo? Junho, se não me engano, uma audiência pública para discutir as mudanças nas mudanças da Lei Pelé.
quer dizer, não tem condições. Nós ficamos desde 2003 sem ter nenhuma alteração. Quando vem, 2 meses depois, vamos fazer uma audiência pública para começar a discutir tudo de novo. Eu acho que não tem muita lógica essa nova audiência pública. Essas mudanças da Lei Pelé, que foram aprovadas agora em março desse ano, elas estão em discussão desde 2005, então, e basicamente com esse mesmo texto, mudando pouquíssimas coisas. Eu acho que essa audiência deveria ser antes da mudança, deveria ter uma audiência em termos finais aí para tentar ver o que é bom, o que não não depois de aprovado já querer fazer uma audiência para ver as mudanças das mudanças. Eu acho que não tem muita lógica isso. Eu também concordo plenamente com você, até porque nós não temos casos nem como parâmetros. Não tem jurisprudência, não tem nada, até porque... 2 meses, eu acho um absurdo tremendo. E via de regra, os contratos hoje em vigência são contratos com base na lei antigos, então anterior. É com base na lei anterior. Não dá para se apurar nada, na verdade, do que se tem hoje em dia. Justamente, mas veja como ela conseguiu desagradar a todo mundo. Eu entrevistei há poucas semanas aqui, não sei se você acompanhou, o doutor Edgar, gerente jurídico lá de São Paulo, que ele também não gostou. Então, fizeram uma alteração na lei que conseguiu, numa penada só, desagradar os dois lados da relação jurídica. Eu estive com o Edgar na sexta-feira, a gente conversou rapidamente. Desagradou aos clubes, desagradou aos atletas e uma nova modalidade que se sentiu, desagrada uma nova porção do futebol, que são os empresários. Ótimo você ter tocado nesse assunto. A lei está dizendo que, resumindo para o pessoal de casa, não pode ter mais empresários participando. A lei diz, na verdade, que o empresário não nula qualquer cláusula que verse sobre gerenciamento de carreira de jogador menor de 18 anos. Ou que comercialize direitos econômicos. Ou que comercialize direitos econômicos com um agente. O que pode ser feito é com o clube. Certo. Mas aí a lei também não diz nada se depois o clube, porque o texto de lei do que eu entendi é que o jogador não pode ceder direitos econômicos ou financeiros para o empresário. Porque isso pertence a clube. Mas não tem nenhuma vedação ao clube ceder esses direitos para a terceira pessoa. Então, a lei deixou essa lacuna aí que eu entendo que eu não posso negociar empresário com o jogador, mas posso negociar com o clube, eventualmente. Agora, uma das mudanças que eu acho que é muito arbitrária da lei é a questão da nulidade de cláusula de gerenciamento de carreira para menor de 18 anos. Na verdade, o menor de 18 anos que é incapaz para promover os atos, que deveria estar assistido, deveria ter alguém para auxiliá-lo, ele acaba ficando impedido de ter alguém para assessorá-lo, para conduzir a carreira dele. Eu acho que é um absurdo. Eu acho que esse dispositivo de lei veio para penalizar todos os agentes, quando na verdade deveria ser penalizado apenas aqueles que não agem de forma correta. Concordo com você. Veja bem, você é do interior, eu tenho minhas raízes no interior, então não é para ninguém ficar ofendido. Mas no interior a gente costuma dizer o quê? Que aquele sujeito tem a vaca com carrapato, para acabar com o carrapato matar a vaca. Não adianta nada, não é isso? Uhum. É a mesma história, não é? Tem os maus empresários, vamos fazer o seguinte, então a gente acaba com o empresário. E não paro para pensar, que eu conheço, você conhece, empresários bons, não tem nada de errado. Nos Estados Unidos, isso já virou filme. Sim. Lá com o Tom Cruise, sobre o empresário, e você tem mais atuação com atletas do que eu, mas eu tenho clientes atletas, e você muito mais. Estão querendo que o atleta agora ele vá administrar a carreira dele por si só, e ele não é feito ele não é pago para isso, ele não tem formação para isso, o negócio dele é jogar futebol. Sim. Se ele quiser ser administrador ou entender de direito, ele teria estudado administração, direito, não jogar futebol, não é? Concordo.